noite para você que assiste Palavra e Reflexão. Eu confesso que quando eu recebi esse convite, eu tive vontade de desistir, de dizer não quero. Porém, um desejo e um sentimento que tomou conta do meu coração foi que se eu puder ser útil a Deus com essas poucas palavras, então eu me disponho sim, Senhor, a estar dividindo com as pessoas aquilo que eu tenho vivido sobre unidade. Para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth, eu tenho 2 filhos, o Daniel e o Rafael, 2 grandes amigos e companheiros. Eu fui casada com o Ademir por 24 anos. Faz 9 meses que o Ademir foi morar com o Senhor. Quem o conheceu pode com certeza confirmar o que eu lhe direi, que ele era uma pessoa muito alegre, com um coração muito disposto a servir a Deus. E nós caminhamos muito juntos nesse caminho de unidade. Nós sempre andamos muito juntos. Então eu agradeço muito a Deus por ter estado tão perto dele o quanto eu pude. E nessa caminhada de unidade, muito amor, o Ademir plantou, muito amor no coração das pessoas, muito acolhimento. Eu aprendi muito com ele, nossos filhos aprenderam muito com ele, a distribuir isso, acolhimento, amor para as pessoas e não rotular as pessoas. De forma que nós, como família, nós temos colhido toda essa plantação através de mensagens, através de ligações, através de atitudes das pessoas, dos irmãos, atitudes como, por exemplo, uma planta que foi deixada no meu portão. É claro que depois eu recebi a mensagem da pessoa dizendo, olha, eu deixei aí no seu portão porque eu não te encontrei. Um hortifruti que chegou no portão, né? Um livro que eu recebi, achei que eu nem ia dar conta de ler devido à minha condição emocional. Atitudes como um simples bolo, eu vim fazer um bolo aqui com você, eu vim tomar um chá, um café. Palavras de incentivo, abraços, esses abraços que eu recebi, essas mensagens de amor, de carinho, essas atitudes que as pessoas têm tido para comigo, para com os meus filhos, atitudes de amor. Eu creio que existe uma única fonte de amor, que é o Cristo. E nós não conseguimos amar as pessoas fora dele. Nós conseguimos amar as pessoas porque estamos nele, porque ele nos amou primeiro. E dessa forma, nós conseguimos expressar o amor através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas vidas. E o amor, irmãos, não tem placa. O amor, ele é para ser vivido, é para ser expressado, é para ser multiplicado, é para ser experimentado. A atitude de Jesus de amor para conosco, né, ela é crucial para que nós possamos ter a esperança da salvação, de um dia nos reencontrarmos, de um dia estarmos juntos na glória do Senhor. O sacrifício de amor de Jesus não foi por um homem ou por uma mulher específico, mas foi por toda a humanidade. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês.
Sejam todos bem-vindos a mais uma palavra e reflexão nas pegadas da unidade. 4 iniciativas. Meu nome é Elaine Didzinski, sou casada há 30 anos com o Jaime. Temos 2 filhas, Bárbara e Beatriz, já adultas. Gostaria de começar a nossa conversa trazendo uma definição básica sobre unidade, seguida de uma definição sobre comunhão. Unidade. Qualidade ou estado de ser uno ou único, de não poder ser dividido. Uno, único no seu gênero ou espécie. Singular, um. Agora a definição de comunhão. Realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação de ideias. Então eu gostaria de fundamentar trazendo à nossa memória que o nosso Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus. E eles trazem na sua essência, no seu relacionamento, esses 2 elementos, a unidade e a comunhão. Já lá em Gênesis 1:26, nós vemos evidências disso, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus descia do céu para visitar o homem ao entardecer. Deus deu Eva para Adão para que ele não ficasse só. Nós nascemos numa família, já dependentes de alguém. Ou seja, nós vivemos no coletivo, nós precisamos uns dos outros. E nada mais importante e melhor do que viver em comunhão, viver em unidade. A gente vai ter oportunidade de explorar isso no decorrer da nossa conversa, tá? E por que é tão importante, por que é tão desafiador falar sobre unidade? Deixa eu trazer um pouco de estatística, tá bom? Nós estamos agora em maio de 2021. Essa estatística ela foi apurada em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, nós já somávamos no planeta, ou seja, em toda a Terra, 7,7 bilhões de pessoas. No Brasil, nós já somos 219 milhões de pessoas. Porém, qual o desafio? Apesar de nós sermos parecidos, nós não somos iguais nas emoções, no histórico de vida, na cultura, nas ações, nas habilidades, nas fraquezas. Somos parecidos, mas não somos exatamente iguais. Deixa eu ilustrar. Nesse slide, vocês veem a foto minha e da minha irmã, tá? Eu mesma tive dificuldade, eu sou gêmea, minha irmã se chama Eliane, e eu olhei essa foto aqui e falei, nossa, quem sou eu? Quem é minha irmã? Eu fui perguntar para minha mãe, e segundo a minha mãe, a criança que está no degrau de baixo é a Eliane, e a criança que está no andar de cima sou eu, tá? E por que eu trouxe isso daqui? Porque embora a gente tenha sido criada, na mesma família, com os mesmos pais, sob as mesmas circunstâncias, nós somos muito diferentes em termos de personalidade, em termos de ações. Eu escolhi uma profissão, ela escolheu outra profissão e assim por diante. Mas o que nos leva a um convívio muito bom? Isso é muito importante, né? Sobre isso que nós vamos falar. O que nos leva a um convívio muito bom é o agradar a Deus. Agradar a Deus. Isso nos leva a realizar muitas coisas em comum. O fato de nós termos uma referência, nós termos algo a ser seguido, faz com que nós nos unimos para realizar as coisas de uma maneira que agrade a Deus, né? Isso faz toda a diferença, isso ajuda. Não só num relacionamento familiar, mas em qualquer relacionamento. A gente vai entender um pouco mais lá na frente. As 4 iniciativas que eu estou trazendo no sentido de caminhar nessa direção, melhorar o nosso relacionamento, perseguir a comunhão, exercitar a unidade, tá bom? Indo para o slide, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, tá? Salmos 133, 1.
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante isso, né? Façam todo o esforço. Queridos, unidade e comunhão não é fácil, mas é o que está no coração do nosso Deus. Que nós vivamos em comunhão, que nós exercitemos a unidade. Então, vamos falar dessas 4 iniciativas que a gente pode adotar para ajudar no sentido de exercitarmos a unidade, de exercitarmos a comunhão. Na verdade, dessas 4 iniciativas, 2 delas nós devemos abortar, parar de praticar. Eu vou explicar. E outras 2 nós devemos exercitar sem moderação, tá bom? Então, vamos lá. A primeira delas, a primeira iniciativa é não julgar. Quando a gente fala assim, não devemos julgar, isso nos direciona para aquele versículo famoso, né, de Mateus 7, 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então, nem o próprio Jesus tinha permissão para julgar. Isso está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 13 e 14, né? Vamos ao slide também. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Ou seja, se nem Jesus, sendo quem era, tinha permissão para julgar, nós também não temos. Mas eu queria, na verdade, trazer um pouco mais de reflexão sobre por que nós não devemos julgar. Eu gostaria de voltar lá no começo, quando Deus formou o mundo, né? Lá no momento da queda do homem. Em Gênesis 3, 1 a 5 diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Interessante, né? Deus disse a eles, olha, não comam do fruto que está no meio do jardim, porque o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Ora, nós sabemos que Deus não é mentiroso. Deus não mente. Então, o que aconteceu nesse momento? Adão e Eva continuaram vivos, né? Mas sim, houve uma morte. E qual foi? Que morte que aconteceu nesse momento? O que deixou de existir naquele momento foi o espírito dentro do homem. O espírito que conectava o homem a Deus. E a partir desse momento nós começamos a sofrer os efeitos, o reflexo do pecado nas nossas vidas. Tanto é que um dos primeiros reflexos de conhecer o mal foi o homem ter medo. Quando Deus veio visitá-lo no entardecer, o homem teve medo de Deus. E aí a gente sabe que desde o começo, né, desde a fundação do mundo, o pecado já começou a realizar estragos terríveis. E o que isso tem a ver com não julgar? Bem, continuemos. Um pouco de paciência. O que tem a ver com não julgar? Na verdade, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus para morrer na cruz, dando uma resposta ao pecado. Pagando na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e como Salvador,
tem o Espírito novamente vivificado dentro de si. Começa uma nova jornada, onde nós passamos a ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. O Espírito Santo de Deus começa uma transformação à medida que a gente se aproxima desse amor, desse Deus que nos atraiu por amor. Começa uma transformação da parte de Deus nas nossas vidas. Somos curados, somos perdoados, somos conduzidos pelo plano original que Deus tem para cada um de nós. Sim, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida também, né? Então, à medida que nós nos aproximamos do Pai, através de N iniciativas, oração, louvor, adoração, leitura da palavra, convívio com os irmãos, nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, pela iniciativa de Deus. E, voltando, por que nós não podemos julgar? É simples. Cada um de nós estamos num ponto dessa jornada. Eu estou num ponto dessa jornada, você está em outro ponto dessa jornada. Não é instantâneo. Devemos sim perseguir o alvo de Deus, né? Que é ter comunhão com Ele, perseguir ser como Jesus, perseguir a santidade, mas isso leva tempo. A maturidade da fé leva tempo. A maturidade da fé depende do próprio Deus e depende do nosso desejo de gastar tempo estar na presença de Deus. Não é instantâneo. Então nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós não devemos julgar, né? Na revista Impacto, edição 51, diz assim: quem somos nós para julgar o nosso próximo, já que só Deus sabe a quantidade de luz que tem chegado àquele coração? Interessante, né? Em Romanos 2, 1 e 2, Paulo adverte os romanos, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Último versículo desse tema, Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Segunda iniciativa que nós não devemos praticar. A primeira delas é não julgue. A segunda delas é não presuma o mal do outro. Madre Teresa de Calcutá. Nos dias atuais, as pessoas têm mais fome de aceitação do que de pão. Madre Teresa de Calcutá foi uma freira piedosa que teve por sonho cuidar dos mais pobres entre os pobres. Um outro slide, um filósofo antigo chamado Filon de Alexandria disse o seguinte: seja bondoso, toda pessoa com quem você se depara está enfrentando uma difícil batalha. Vocês já ouviram essa frase, principalmente em família? Assim, parece que faz de propósito, só para me irritar, só porque sabe que eu não gosto. Não é verdade, pessoal. Na verdade, são pessoas sendo pessoas. Não presuma que as pessoas façam isso simplesmente para desejar o nosso mal, para nos irritar, né? Hoje foi até interessante. Eu visitei minha filha mais nova, né? Almocei com ela, né? Com o meu genro. E eu estava lá em cima no escritório. E aí eu desci para ajudá-la na cozinha. E ela estava ouvindo um tipo de música que eu não gosto. Um ritmo que eu não gosto. E ela sabe que eu não gosto. Então eu poderia presumir assim: poxa, vim visitá-la. E ela está ouvindo essas músicas só porque eu não gosto? Não, ela estava sendo ela mesma. Até comentei a respeito do que, né, de não presumir o mal, né, um do outro. Ela falou: olha, pode usar esse exemplo, né, é um exemplo interessante. E é isso mesmo, as pessoas não estão aí para nos prejudicar, para intentar o mal. Se a gente assumir uma posição de que isso é verdade,
nós vamos viver muito mais em paz. E se isso acontecer, tem soluções, mas não se volte contra as pessoas, não presuma o mal dos outros. Tem um versículo em Provérbios 17:9 que diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Terceira iniciativa, lembrando que as duas últimas nós devemos praticar sem moderação. Essa terceira iniciativa que nós devemos sim exercitar é valide as pessoas. O que isso quer dizer? Validar as pessoas é dar o devido valor que cada um tem, não segundo o nosso julgamento, mas simplesmente porque cada um de nós tem valor para Deus. Validar as pessoas seria recebê-la, acolhê-la, ouvir o que ela tem para dizer, mas não com objetivos ocultos de dar conselho, de dizer que você faria diferente, de tentar fazê-la mudar de ideia. Não é isso. Validar as pessoas é ouvir o que elas têm para dizer numa escuta ativa. Eu sei que já foi falado isso neste canal, mas é muito importante. Isso é uma expressão de puro amor. Ouça mais, fale menos, dê atenção, ouça com o coração aberto, procurando entender as suas emoções, o momento que ela está vivendo, a sua dificuldade, a sua fraqueza. E se for o caso de compartilhar uma opinião, Deus vai lhe inspirar para isso, mas no momento certo, né? Então, que nós possamos validar as pessoas, né? Nos dispor mais para essa finalidade, né? E fazer isso desde o primeiro encontro. Lembre-se, nós nunca teremos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Quando você ver alguém, a palavra é acolhimento, receba, né? Em Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Ouça mais, né? Exponha menos. E por que eu falo não ouça no sentido de fazer a pessoa mudar de ideia, ainda que você esteja certo, né? Esse ouvir que eu estou falando aqui não quer dizer que a gente concorde com tudo que nós estamos ouvindo. Não é isso, né? Mas nós podemos orar pela pessoa, nós podemos compartilhar opiniões, se esse for o caso, mas precisamos nos lembrar que o trabalho de mudar as pessoas não é meu, não é seu. É um trabalho do Espírito Santo de Deus. Só Ele tem essa capacidade. Só Ele sabe como fazer isso e mais, fazer isso com amor, né? Fazer isso estrategicamente, né? Através de uma iniciativa que brota no coração de Deus e encontra oportunidade em pessoas que têm o coração desejoso de reconhecer as suas fraquezas e melhorar. Tem uma oração que se chama Oração da Serenidade, de Reinhold Niebuhr. Essa oração é muito interessante. Parte dela diz assim: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as pessoas que não posso mudar, a coragem para mudar a única que posso e a sabedoria para saber que tal pessoa sou eu. E aproveitando o título, né, desse ano, Nas Pegadas da Unidade, sigamos as pegadas de Jesus, validemos as pessoas, valorizemos as pessoas, né? Jesus era mestre nisso. Em João 4:9, temos o exemplo da mulher samaritana. Em Lucas 19:5, temos um almoço na casa de Zaqueu. Olha só, Jesus se convidando para almoçar na casa de um cobrador de impostos, que não tinha lá uma fama muito boa. Em Mateus 15:28, uma mulher cananeia pedia auxílio para Jesus em favor da sua filha atormentada por espíritos. Em Mateus 8:5, um oficial romano intercede em favor do seu enfermo. Entende como Jesus validava as pessoas? Essas pessoas não eram do mesmo círculo de convívio de Jesus, não congregavam no mesmo lugar que Jesus. E Jesus ali foi uma fonte de vida para cada um deles, né? Ouvindo,
validando as pessoas. Sigamos as pegadas de Jesus, né? E quarta e última iniciativa. Tire do pódio o tema que está causando divisão. Este é o grande desafio. Entendamos um pouco mais, tá bom? Divisão tem a sua raiz no diabo, também conhecido por Satanás. Satanás quer dizer aquele que se opõe, adversário. Diabo quer dizer caluniador. O que é a divisão? Divisão é um espírito religioso cuja raiz está em Satanás ou o diabo. E qual é a estratégia da divisão? Desse espírito religioso que insiste em dividir relacionamentos, seja na igreja, seja nos lares, seja na empresa, onde for. Ele pega um tema, muitas vezes, ou em sua maioria, relevante, importante, muitos deles legítimos, pessoal, temas nascidos no coração de Deus, e faz com que esse tema ganhe maior importância do que o relacionamento. E isso não é uma estratégia de Deus, né? Eu não estou dizendo aqui que nós devemos desprezar ou diminuir ou depreciar o tema, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos buscar em Deus também a estratégia para endereçar o que Deus quer que nós façamos, de tal maneira que não cause feridas no corpo de Cristo, que não se levante, não haja um levante contra os líderes, não haja um levante contra os irmãos, contra um parente, ou quem quer que seja, por mais certo ou errado que estejam. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos buscar estratégias e olha, creiam, Deus tem resposta para tudo, tem resposta para todos, para que nós não sejamos instrumentos de divisão, não sejamos instrumentos do diabo, né? É isso que eu estou tentando dizer aqui, né? Às vezes, isso é inevitável, mas ainda assim, quando chega nesse extremo, a gente precisa estar debaixo da aprovação de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo pessoal, tá? Então, lembra que eu falei que eu sou casada há 30 anos com o Jaime? Pois é. Nesses 30 anos, pode acreditar, muitas vezes a gente discordou. Mas a gente tem acordos que nos faz caminhar e não permitir que o amor, a nossa aliança seja impactada, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se você tem algum ponto contrário contra alguém, converse com a pessoa, né? Permita-se ouvir o que a pessoa tem a dizer a você. Diga o que você quer dizer a ela, mas novamente validando a pessoa, né? Que, aliás, essa é a diferença entre Deus e o homem. O homem compete para ganhar. Ele usa suas armas, seu poder, suas estratégias. Ele quer ganhar uma batalha, ele quer ganhar uma guerra, né? Já Deus não. Deus não é assim. Deus quer transformar o inimigo em amigo. E ele faz de tudo para atrair em amor, com amor ágape, as pessoas. Ele não despreza ninguém. Essa é a diferença entre Deus e o homem. Então, assim temos que ser nós. Então, em havendo um tema conflitante, converse, né? Converse de uma maneira não para brigar, né? Inclusive, lá em casa a gente tem essa prática. Muitas vezes a gente é tomado por uma emoção ruim, está irritado, está bravo. Acontece mesmo, nós somos humanos, né? Eu até brinco, né? O Jaime brinca comigo. Eu falo, Jaime, são pessoas humanas. É isso mesmo, eu estou reforçando que nós somos humanos, né? E quando a emoção está nesse nível, não é hora de conversar. Então, nós temos um acordo. Às vezes, nós esperamos 1 ou 2 dias para voltar no assunto. E a regra lá em casa é, um fala até que se expresse totalmente e o outro ouve ativamente. Depois inverte. O outro ouve atentamente e a gente procura chegar num acordo. E muitas vezes a gente orou pedindo para Deus intervir. Agora, quando não se chega num acordo, e sim, gente, vamos ser realistas, isso acontece. A dinâmica, para mim, né, é uma questão bastante pessoal. Estou dizendo que para mim e para ele funcionou.
né? Funciona. Então eu falo, Jaime, olha, isso é importante para mim. Gostaria que você me apoiasse. E ele, muitas vezes ele respondeu assim, Elaine, eu não concordo, mas estamos juntos. E o que ele quer dizer com isso? E ele honra a sua palavra. Ele diz o seguinte, olha, e se o barco afundar, nós dois nadaremos juntos para se salvar. É isso que ele diz. Eu adquiri muita experiência pelos acertos. Mas também adquiri experiência pelos erros. E é muito importante nós exercitarmos isso, né? Algumas vezes, sim, eu voltei para ele e falei, Jaime, me perdoa, né? Você estava certo. Olhar nos olhos e pedir perdão. Esse exercício também é importante, né? Não existe entre nós, porque nós somos parceiros, né? Nós não competimos um com o outro, né? Não competimos. Não existe entre nós, tá vendo? Não falei, não te disse, não. Nós vemos nisso como uma expressão de amor. Amor é isso, gente. É dar liberdade ao outro de errar, se isso vai ensinar alguma coisa. Que é o nosso lema lá em casa, inclusive com as crianças. Opa, não, quero dizer, elas já são adultas, né? Mas, né? Inclusive com as meninas, né? Nós nunca perdemos. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, é uma dinâmica que para nós funcionou, né? Então, a gente tira a divisão do pódio e coloca no pódio a busca pelas estratégias para não haver quebra de aliança, para não haver quebra de relacionamento. As pessoas são mais importantes do que isso, tá? Tem um versículo em Provérbios 16:32 que diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Voltando. Muitas vezes é isso, gente. A gente precisa ceder. Às vezes a gente precisa perder temporariamente para ganhar uma batalha definitivamente. Então é muito importante valorizar relacionamentos. É muito importante não ferir quem quer que seja. Não se esquecer da longa caminhada que nós tivemos juntos. Nós com certeza glorificamos muito mais a Deus quando estamos juntos do que defendendo um tema e causando feridas, mágoas, mal entendidos, por falta muitas vezes de se comunicar e de conversar com o coração aberto, né? E eu gostaria de encerrar compartilhando uma experiência que eu tive. Uma vez eu participei de um encontro chamado Encontro de Silêncio, que para mim foi muito desafiador. Nesse encontro você não conversava com os irmãos que estavam lá, né? Estávamos em vários irmãos, mas o objetivo era ouvir de Deus. E no final do encontro, algo me chamou a atenção e eu registrei no meu diário. Eu coloquei aqui no slide para vocês. E para mim isso é uma estratégia para combater o mal, para resistir ao mal. É uma estratégia de Deus para nós andarmos em comunhão quando nós tivermos temas conflitantes. Esse tema eu registrei da revista Impacto, que saltou no meu coração. Diz assim, Deus dá direções aos filhos, mas raramente diz tudo de uma só vez ou mostra o quadro todo. Deus quer que o busquemos a cada passo para entendermos os detalhes específicos. Nunca pegue a parte das instruções que já recebeu, por mais empolgante que sejam, e tente realizá-la na sua própria sabedoria. Volte a Ele, voz após vez, e pergunte, Pai, como queres que seja feito? Estou esquecendo alguma coisa que é importante para ti? Esse é o caminho para o entendimento. Então, queridos, é isso que eu gostaria de compartilhar. As 4 iniciativas. Não julgue, não presuma o mal do outro, né? Terceira, pratique muito mesmo, né? Mesmo que nós nos deparemos com atitudes erradas, pessoas erradas, não importa, valorize a pessoa, né? Que são as duas últimas iniciativas que nós devemos praticar. Valide as pessoas, tire o tema que causa divisão do pódio e substitua temporariamente pela estratégia de Deus para endereçá-lo. Muito obrigada por darem atenção. Fiquem com Deus, que Deus nos inspire nessa luta e que a gente encontre muita oportunidade de glorificar o seu nome. Amém.